acerca do seu filho, que, segundo a natureza humana, era descendente de Davi e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado com poder Filho de Deus pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 1, 3 e 4 na NVI. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Filipenses 2, versos 6 e 7 na NTLH. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. Colossenses 2 e 9 na NTLH. A seguir, a lição de número 7, as naturezas humana e divina de Jesus. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo ao Ruas EBD com estudo bíblico da lição de número 7, as naturezas humana e divina de Jesus. Lições bíblicas pela CPAD Classe Adultos da Escola Bíblica Dominical neste primeiro trimestre de 2025, com o título Em Defesa da Fé, combatendo as heresias que se apresentam com nova aparência. O comentarista pastor Ezequias Soares. Pela graça de Deus, sou o presbítero Idailton Ruas, membro e professor EBD na Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. E juntos caminharemos pelas ruas da Escola Bíblica Dominical. E gratidão a todos os inscritos neste canal, nas redes sociais, @ruasebd, e obrigado pelo seu apoio, o seu like, o seu comentário, bem como as vossas orações nesse projeto. E lembrando aos nossos irmãos e professores que os slides desta aula estão disponíveis gratuitamente em PDF e PowerPoint. Para demais subsídios e atualizações diárias, siga-nos no Instagram, na página do Facebook e no grupo de estudos EBD no WhatsApp. Os links estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Baixe gratuitamente para melhor organização, exposição e aproveitamento da sua aula. Acesse e siga-nos e venha interagir conosco. O meu muito obrigado. Na aula anterior, estudamos a lição de número 6, o filho igual com o pai. Lição que está disponível na playlist desse canal, caso não tenha assistido. E nesta feita estudaremos a lição de número 7, as naturezas humana e divina de Jesus. Essa lição será estudada presencialmente no próximo domingo, dia 16 de fevereiro de 2025. E gravamos essa lição com antecedência para que os nossos ouvintes, irmãos, alunos, professores, coordenadores, obreiros, estudem conosco e se atualizem dos assuntos da lição para a sua aula presencial na sua igreja. Como já dizia o saudoso pastor, mestre Antônio Gilberto, que a escola bíblica dominical, em sua dinâmica, na sua plena atividade, é o povo do Senhor no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor na casa do Senhor. Glória a Deus. Já introduzindo a lição 7, que nos fala da dupla natureza de Jesus, a lição desta semana ela tem como o objetivo, o propósito de reafirmar as naturezas divina e humana de Jesus e, ao mesmo tempo, mostrar as principais heresias contrárias ao ensino doutrinário da natureza cristológica, o nestorianismo e o monofisismo.
Em seguida, a lição apresenta a perspectiva atual em que essas heresias se apresentam com uma nova aparência ou uma aparência moderna. Entretanto, em algumas reuniões, concílios, for estabelecido definitivamente a cristologia como lá em Niceia, 325, e a Trindade em Constantinopla, em 381. Logo surgem as novas especulações teológicas em torno das naturezas de Cristo, humana e divina. E estas controvérsias deram origem ao Concílio de Calcedônia, em 451, hoje um bairro atual de Istambul, na Turquia. E esta lição 7 refuta o nestorianismo e o monofisismo, dois pensamentos considerados heréticos no Concílio de Calcedônia. A palavra-chave desta lição é natureza. E a natureza humana é um conjunto de características, disposições que os seres humanos têm naturalmente como forma de pensar, sentir, agir. O termo é usado para descrever a essência da humanidade. E Jesus Cristo possui duas naturezas, a humana e a divina. Essas naturezas não se misturam, mas são inseparáveis e se completam. Glória a Deus. Ainda nesse contexto da palavra-chave, a doutrina ortodoxa, promulgada lá no Concílio de Calcedônia, em 451, sustenta que na pessoa de Cristo há duas naturezas, uma humana e uma divina, cada uma em sua plenitude e integridade, e que estas duas naturezas estão orgânicas e indissoluvelmente unidas, sem, contudo, ressaltarem daí uma terceira natureza. Em resumo, para usar o dito antigo, a doutrina ortodoxa proíbe-nos tanto de dividir a pessoa como confundir as naturezas. Citação de Strong. Em continuação, o texto áureo nos diz em Romanos 9:5 que dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Aleluia. Na NVI diz assim: deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, descendente de Davi, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Romanos 9:5 na NVI. Os objetivos dessa lição são três, de acordo com os respectivos tópicos. Primeiro, apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo. Segundo, mostrar as heresias contra esse ensino, nestorianismo e monofisismo. E terceiro, identificar o perigo dessas heresias nos dias de hoje. A verdade prática diz assim: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. A leitura bíblica em classe que fundamenta essa lição está em dois textos, Romanos 1:1-4 e também Filipenses 2:5-11. Vamos fazer leitura na NVT, nova versão transformadora, que diz assim, Romanos 1, versos 1-4. Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. Elas se referem ao seu Filho,
que, como homem, nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 1, versos 1 ao 4 na NVT. O segundo texto da leitura bíblica em classe está em Filipenses, no capítulo 2, versos 5 ao 11, que diz assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Ao invés disso, ele esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de servo, de escravo, nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, verso 8, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz, verso 9. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, versos 5 ao 11, na NVT. A declaração de fé das Assembleias de Deus pontua o seguinte contexto em relação à dupla natureza de Jesus. Diz a declaração de fé: cremos, professamos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os seres humanos, enviado pelo Pai para ser o Salvador do mundo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Mais uma vez, Romanos 9 e versículo 5. A seguir, o primeiro tópico dessa lição, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. É rapidinho, não saia daí, logo após a vinheta. O primeiro tópico, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus, se divide em 3 subtópicos. Primeiro, a descendência de Davi, segundo a carne, Romanos 1 e 3. Segundo ponto, declarado Filho de Deus em poder, versículo 4. Terceiro ponto, o antigo hino cristológico de Filipenses 2, 5 e 6, que lemos na leitura bíblica em classe. Plenamente divino e plenamente homem. Jesus Cristo teve 2 naturezas, a divina e a humana. Ele era plenamente homem, mas também plenamente divino. Jesus era Deus vindo em carne, João 1 e 1, o Todo-Poderoso. Ele habitou entre nós e nós vimos a sua glória como o unigênito do Pai. A sua encarnação foi algo divino, pelo qual assumiu para si a natureza humana. Com relação à união das 2 naturezas, o teólogo Eurico Bergsten declarou em seu livro Introdução à Teologia Sistemática que, pela concepção sobrenatural de Maria, a encarnação do Verbo, João 1, 1 ao 3, Jesus herdou do Pai, pela operação do Espírito Santo, Lucas 1 e 35, a natureza divina, com todas as suas características e atributos da sua deidade, pois ele já existia, ele é eterno. Todavia, através de Maria,
gerado por obra e graça do Espírito Santo, ele recebeu a natureza humana. As suas naturezas divina e humana se uniram na constituição de sua pessoa. Uma só pessoa, de modo pleno, perfeito. As duas naturezas não se misturam. Isto é, Jesus não ficou com a sua divindade humanizada ou com a sua natureza humana divinizada. Em Caná, quando Jesus transformou a água em vinho, a água deixou de ser água e passou a ser integralmente vinho, como na figura da lição aqui ao lado, João 2, versos 8 ao 10. Mas, quando Jesus se fez homem, ele continuou sendo Deus verdadeiro, mesmo estando à forma de homem verdadeiro. Glória a Deus. Aí Paulo, ele fundamenta, ele resume isso em Colossenses 2 e 9, dizendo assim: porque nele habita corporalmente, no corpo encarnado, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Glória a Deus. O primeiro ponto do primeiro tópico nos fala a descendência de Davi segundo a carne, é o que está na lição. O comentarista pastor Ezequias Soares considera Romanos 1 e 3. O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana, de carne e osso, que viveu entre nós, o povo de Israel. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus, as genealogias, e no capítulo 3 de Lucas. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Mateus 1:20, Lucas 1:35. Aí está o elo humano e divino, as duas naturezas do Senhor Jesus. Já o segundo ponto, declarado Filho de Deus em poder, versículo 4 de Romanos 1 e 4. Essa expressão indica a divindade de Jesus e isso é reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais adiante, ainda na lição, Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel com a adoção de filhos e a glória, e os concertos e a lei, e o culto e as promessas, o apóstolo conclui: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. O nosso texto áureo, Romanos 9 e 5. O Senhor Jesus é um judeu, descendente de Israel, e ao mesmo tempo é o Deus bendito eternamente. Glória a Deus. Terceiro ponto do primeiro tópico, o hino, o antigo hino cristológico de Filipenses 2 e 6. O texto está dizendo que, embora Jesus, sendo Deus, ele não usou as prerrogativas, os poderes da sua divindade durante o seu ministério terreno. E mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. O apóstolo está referindo-se ao status de Cristo antes da sua encarnação, João 1, verso 1 e o verso 14. Mas enfatiza o aspecto humano nos versículos 7 e 8 de Filipenses 2. O apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humana e divina em uma só pessoa. Essa passagem é a parte de um provável hino
que os primeiros cristãos cantavam, louvavam a Deus nos cultos, e o apóstolo Paulo inseriu na epístola aos Romanos o termo grego morfê, forma, usado pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus, verso 6, indica a essência imutável. Portanto, ele jamais deixou de ser Deus. Ainda no terceiro ponto do primeiro tópico, em relação ao antigo hino cristológico de Filipenses 2, Paulo considera Jesus ele esvaziou de sua glória. Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo afirma que Jesus tomou a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, Filipenses 2, 5 ao 6. No versículo 7, a palavra renosen, aniquilou-se, se destaca. Ela deriva do verbo reno, que significa vazio, vão. Assim a palavra grega renosen quer dizer, literalmente, ele esvaziou-se. Essa expressão mostra que, ao tornar-se homem, Jesus renunciou, optou em não usar o seu poder. Ele abriu mão de usar os seus atributos divinos, sua glória celestial, devido à obediência, à submissão ao plano de salvação. Contudo, não deixando de ser Deus, conforme João, no capítulo 14, versos 4 e 6. E o que realmente diz Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versos 7 a 8, vamos analisar o texto de forma mais profunda e podemos afirmar que Filipenses 2 e 7 não diz que Cristo esvaziou-se de alguns poderes ou que esvaziou-se dos atributos divinos ou coisa parecida. Antes, o texto descreve o que Jesus fez nesse esvaziamento. Ele não renunciou a qualquer dos seus atributos, mas por vir a ser servo, escravo de um propósito, isto é, passar a viver como homem e ser encontrado na forma humana, ele humilhou-se a si mesmo, humilhou a condição da natureza humana e foi obediente até a morte de cruz. Em Filipenses 2 e 8, o próprio contexto do versículo nos dá a interpretação do esvaziamento como equivalente a humilhou-se a si mesmo, assumindo a condição humana. Contudo, o esvaziamento inclui a posição, ou seja, de viver por um período, repito, por viver por um período temporário, apenas na condição humana, de se submeter-se integralmente à forma humana como servo, sem perder a natureza divina, pois ela estava lá, dentro dele, amortecida, neutra, no processo da obra de salvação. Conforme João, no capítulo 14, 8 ao 11. E ele disse, quando Felipe o interrogou, que queria ver o Pai. E ele disse, no seu plano salvífico, quem a mim ver, vê o Pai. Glória a Deus. A seguir, o tópico 2, as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Será que temos visto tendência do nestorianismo e monofisismo em nossos dias e como refutá-los? Qual a sua opinião? Escreva aqui nos comentários o seu posicionamento com base bíblica, interaja conosco
E no mais, deixe o seu like, comente, ative o sininho para receber em primeira mão novos vídeos do canal. Vamos ao segundo tópico, é rapidinho, não saia daí. O segundo tópico, as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus, se divide em 4 subtópicos. Primeiro, quem foi Nestório? Segundo, nestorianismo. Terceiro, monofisismo. E quarto, o concílio de Calcedônia. Mas o que vem a ser esta heresia, nestorianismo? É uma doutrina que ensinava a existência de duas pessoas separadas no mesmo Cristo, uma humana e outra divina, ao invés de duas naturezas em uma só pessoa. O entendimento exato de como a plena divindade, a plena humanidade se combinavam em uma só pessoa tem sido ensinado desde o início pela Igreja, mas só alcançou a forma final na definição do Concílio de Calcedônia em 451. Mas quem foi Nestório, o autor desta heresia, né? Por isso que deriva o seu nome, nestorianismo. Nestório, ele foi um bispo de Constantinopla em 428 a 431, conforme citado na lição, e Nestório discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria em 376 a 444. O título era Mãe de Deus, em grego Theotokos, literalmente portadora de Deus. Nestório sugeriu a receptora de Deus ou Christotokos, mãe de Cristo. Sim, Maria é a mãe do Jesus humano. Mateus 2 e 11, 13, 14, 20 e 21. E não mãe de Deus, visto que Deus ele é eterno. Salmo 90 e verso 2, Salmo 93 e verso 2 e Isaías 40 e 28. E é válido ressaltar que Jesus é um nome e Cristo é um título. Jesus representa a natureza humana e Cristo a natureza divina, eterna. Ponto 2 do segundo tópico, nestorianismo. Nestório, ele defendia a formulação dos pais nicenos, a divindade de Cristo e a humanidade defendida no credo niceno constantinopolitano, em 381. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Esta foi a acusação contra ele. E a ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher serem uma só carne, conforme Gênesis 2 e 4, que não tem respaldo bíblico nesse contexto. Essa alegação, a afirmação nestoriana, foi considerada heresia pelo Concílio de Éfeso em 431. Ele foi condenado por esse concílio, que o declarou herege, e o imperador o exilou. Pois Jesus Cristo é uma pessoa da Trindade, que após a sua encarnação, João 1 e 1, contém a dupla natureza, humana e divina. Glória a Deus. Terceiro ponto do segundo tópico, o monofisismo. Esse termo vem de duas palavras gregas, monos e isis, natureza. O seu principal expoente foi Eutico, também conhecido como Eutique. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo não se trata de união
mas mistura, fusão, assim seria uma natureza híbrida, misturada, nem totalmente Deus e nem totalmente homem, como se fosse uma mistura de café com leite, numa exemplificação, né, simplória. Mas essa doutrina do monofisismo foi condenada no Concílio de Calcedônia, em 451. E por fim, o quarto ponto do segundo tópico, né, enfatiza o Concílio de Calcedônia, o que foi decidido ali pelas autoridades eclesiásticas. Essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo, Senhor. Glória a Deus. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem, nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre a natureza e pessoa, diz o documento. A união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. O documento do Concílio de Calcedônia é uma interpretação precisa das Escrituras. Romanos 9:5 e João 10, versos 30 ao 37. Por fim, resumindo esse segundo tópico, Jesus Cristo tem duas naturezas, a divina e humana, não confundidas, não misturadas, mas unidas na única pessoa do Filho de Deus. Jesus, ao fazer-se homem para a nossa salvação, não deixou a sua natureza divina. Afinal, ele, o Pai e o Espírito Santo são o mesmo na Santíssima Trindade. Glória a Deus. A seguir, o terceiro e último tópico dessa lição, o perigo dessas heresias na atualidade. Daqui a pouco encerraremos o estudo bíblico e já quero orar com você e por você, pois nós cremos na dupla natureza de Jesus Cristo, a natureza humana e divina, conforme Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Aleluia. Se você ainda é novo por aqui, seja bem-vindo. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, comente, compartilhe esse vídeo com um amigo, um familiar, professor EBD. E lembrando aos nossos ouvintes, professores, coordenadores, que os slides dessa lição estão disponíveis na descrição desse vídeo. Siga-nos nas redes sociais, @ruasebd no Instagram e na página do Facebook para mais subsídios e atualizações diárias. Vamos ao terceiro tópico dessa lição, logo após a conclusão e a oração final. É rapidinho, voltamos já. O terceiro tópico, o perigo dessas heresias na atualidade, se divide em três subtópicos. Primeiro, os monofisistas. Segundo, o quenoticismo. E terceiro, mariolatria. Os monofisistas. Quando a doutrina monofisista foi rejeitada juntamente com o nestorianismo, houve uma reação. Jacob Baradeus, em 578, monge sírio, liderou o grupo monofisista e preservou a tradição sírio-monofisista, conhecida como tradição jacobita, conforme está em nossa lição. Ele e os seus seguidores rejeitaram
a decisão do Concílio de Calcedônia, o que vimos no tópico anterior, no ponto 4. Mas quem são eles hoje? São as igrejas ortodoxas, cóptica, armênia, abissínia e jacobitas. E é importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder seus questionamentos, essas heresias e, sobretudo, conservar a fé no Jesus, o Deus que se fez homem, o Emanuel, o Deus conosco, conforme Mateus 1 e versículo 23. O Deus que se manifestou em carne, conforme 1 Timóteo 3 e 16, que Paulo ressalta. Sem dúvida, este é o grande segredo da nossa fé cristã. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu em glória. Aleluia. O segundo ponto do terceiro tópico, ainda nesse contexto, o perigo dessas heresias na atualidade, veremos. O ponto 2, o kenoticismo, do verbo grego, né? Keno significa esvaziar, Filipenses 2 e 7. A doutrina kenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou a si mesmo dos seus atributos divinos. E isso não faz sentido, porque, embora sujeito a Deus, ungido pelo Espírito Santo, ele usou de forma esporádica o poder da sua divindade em alguns contextos que veremos a seguir. São duas linhas principais. O verbo possuía os atributos divinos, mas escolheu não os usar. E as prerrogativas da deidade foram usadas, mas na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. E Lucas retrata isso em Lucas 4, o Espírito do Senhor me ungiu para fazer. Aleluia. Entendemos que, sem atributos divinos, Jesus é menos que Deus. O kenosis é o esvaziamento de Cristo. Isso foi uma condição temporária para o seu messiado e, por isso, ele abriu mão de sua glória celeste. João 17, versículo 5. Contudo, Jesus revelou sua natureza divina enquanto esteve na terra. Ele agiu como Deus, pois perdoou pecados. Quem é que pode perdoar pecados, senão o Filho de Deus? Ele foi interrogado, Lucas 2, 5 ao 7, Lucas 7, 48. Ele recebeu a adoração, Mateus 8 e 2, 9 e 18, 15 e 25, está na lição. E repreendeu a fúria do mar. Nas passagens de Mateus 8, 26 e 27, Marcos 4 e 39. Somente Deus tem esse poder. Salmos 65 e 7, 89 e 9. Por fim, ainda no terceiro ponto, o perigo dessas heresias atualmente, ponto 3, a mariolatria. O catolicismo romano adotou o termo Mãe de Deus, de Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta da sua popularidade. Com isso, aprendemos que aquilo que aparece certo na escolha popular nem sempre é verdadeira, não tem fundamentação bíblica, pois é idolatria, e o Senhor Deus condena a idolatria, a não esculpir imagem de escritura e apenas adorar ao Senhor, apenas ao Senhor render glória e honra.
E o nosso Deus não divide a sua glória com ninguém. E existe só um mediador entre Deus e o homem. É o que diz 1 Timóteo 2, versos 5 ao 6 na NVI. Diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Glória a Deus. Já concluindo essa lição, podemos compreender que, apesar dessas heresias atentarem contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus, nós vimos que isso são investidas do maligno com a pretensão de confundir aqueles que entendem que o Filho de Deus era e é completamente divino por obra da sua encarnação, bem como humano. Somente por meio da ação de Deus e da singularidade de Jesus Cristo é que a humanidade caída pode ser resgatada. E para isso Jesus, ele se fez carne para nos salvar. Na forma humana também ele possuía alma. E assim ele pôde se identificar conosco, com as nossas mazelas. E como vemos nos evangelhos, ele sentiu dor, tristeza, alegria, esperança. Ele compartilhou conosco a realidade da alma humana, mas ao mesmo tempo ele é Deus. É preciso reafirmar a verdade bíblica da encarnação do Verbo e a dupla natureza de Jesus Cristo, pois em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Atos 4 e 12. Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Glória a Deus eternamente. Aleluia. Quero orar com você e por você nesta hora. Grandioso e amado Deus, eu te agradeço, Senhor, pelo plano de salvação, pela obra da salvação na cruz do Calvário. Meu Cristo, te agradeço por submeter voluntariamente ao plano de salvação. Cremos na encarnação do Verbo, pois o Senhor habitou entre nós e vimos a sua glória. Aleluia, como a glória unigênito do Pai, cumprindo o seu chamado como cordeiro mudo, bebendo o cálice de cruz. O Senhor esvaziou-se da sua posição divina, abrindo mão dos seus poderes e atributos, embora que temporário, humilhou a si mesmo e seguiu obediente à morte de cruz, o sacrifício vicário, substitutivo na cruz do Calvário. Eu te agradeço, Senhor, pelo resgate, a salvação da minha alma. Deus meu e Senhor meu, livra-nos, Senhor, das heresias que desacredita ou confunde as suas naturezas, humana e divina, pois em ti habita corporalmente toda a plenitude de Deus, pois é o Emanuel, aleluia, pois é o Deus conosco, estará conosco todos os dias até a consumação do século. Senhor, ajude-nos a fazer defesa da fé cristã e continuar a batalhar pela fé que uma vez foi dada a todos os santos. Essa é a nossa oração.
Amém e amém. Aleluia. Gratidão a todos por nos acompanhar até o final desta videoaula e que esse estudo bíblico continue edificando a sua vida, família e ministério, bem como servindo de bênção na preparação da sua aula na escola bíblica dominical. Aos irmãos e professores que se interessarem, estão disponíveis gratuitamente os slides Ruas EBD em PowerPoint e PDF desta aula. Os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Siga-nos nas redes sociais, @RuasEBD no Instagram e na página do Facebook. Ajude-nos nesse projeto, compartilhe esse vídeo com mais 3 pessoas, com o objetivo de edificação espiritual, ministerial e salvação de almas. Estamos também disponibilizando um link do grupo VIP do WhatsApp com postagens e atualizações diárias sobre a escola bíblica dominical. Leitura diária, reflexão sobre a leitura bíblica em classe, slides, vídeo aula da semana e demais subsídios EBD. O link do grupo do WhatsApp está disponível aqui embaixo na descrição do vídeo, bem como os demais links dos slides dessa lição. Os nossos contatos também estão disponíveis aqui do lado para agendamento de estudo bíblico, seminário, pregação e escola bíblica dominical. Tudo para a glória de Deus, pois tudo vem dele e apenas somos dispenseiros dos seus mistérios. Por fim, se o Senhor permitir, na próxima semana caminharemos juntos pelas ruas da Escola Bíblica Dominical, com a lição de número 8. Jesus viveu a experiência humana, combatendo a heresia do apolinarismo. Aleluia! E no mais, gratidão pela sua atenção, a sua interação nesta pré-aula, estudo bíblico, e que você tenha juntamente com a sua família uma abençoada escola bíblica dominical em uma Assembleia de Deus mais próxima da sua casa. Que o amor de Deus, a graça e a paz e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.